Hoje o jornalismo brasileiro acordou revoltado. Nas reuniões que antecederam a decisão da redação, eles estavam fervorosos, espumando pela boca com a crueldade, com a maldade que foi feito com o ministro da Saúde do Brasil, Padilha, e a sua esposa e a sua filha. Eles tiveram seus vistos para entrar nos Estados Unidos cancelados, suspensos. Que maldade, que crueldade. Eu entendo que esses jornalistas realmente fiquem assim, histéricos com o que está acontecendo. O que eu não consigo entender é porque que eles nunca falaram da crueldade, da maldade que foi encabeçada por essa pessoa. Esse aqui é o Padilha, ministro da Saúde aqui no Brasil. Antes de ser ministro da Saúde, ele era ministro das Relações Institucionais, onde a Gleisi Hoffmann está hoje. Teve que sair de lá porque ninguém do Congresso gostava dele. Então ele foi devolvido para o Ministério da Saúde, o mesmo lugar que ele estava na época da Dilma, em 2013, quando ele ajudou a criar o programa Mais Escravos. Vou mostrar para vocês o que é realmente crueldade. O programa Mais Escravos, conhecido no Brasil como Programa Mais Médicos, pegava reféns de uma ditadura, Cuba. E esses reféns dessa ditadura, e eu digo reféns porque eles só podiam vir para o Brasil se a família deles ficasse em Cuba. Eles não podiam trazer a família. E se eles fugissem aqui no Brasil ou pedissem asilo aqui no Brasil, quem ia pagar o preço e ser penalizado seriam as famílias deles. Sim, as esposas e as filhas deles em Cuba. E o que acontece? O governo brasileiro pegava o seu dinheiro através dos impostos e pagava a ditadura cubana por esses escravos no Brasil. É escravidão moderna. Os médicos cubanos que estavam no Brasil recebiam apenas 10% do salário deles. O resto ia tudo para financiar a ditadura lá em Cuba. E aí alguns jornalistas falam, mas eles entraram nesse acordo de livre e espontânea vontade. Deixa eu explicar para vocês. Em Cuba, essas pessoas estão passando fome, estão na miséria. Muitos têm que testemunhar, olha isso, gente, as suas filhas se prostituindo em Havana para poderem ter o que comer. Então, quando surgia uma oportunidade para eles de vir para cá, mesmo que sendo como escravo, mas que eles pudessem passar alguma coisa para que a filha e a esposa deles não morressem de fome, eles aceitaram. Eles aceitaram a posição de escravidão para poder salvar a família deles. Mas não deixa de ser escravidão. O programa Mais Médicos, encabeçado por esse cidadão, foi uma das coisas mais cruéis já feitas nos últimos 200 anos. Na verdade, desde que acabou a escravidão, acabou, né, porque ele reviveu, poucas coisas tão cruéis de larga escala foram concebidas no nosso mundo. E aqui, não precisa acreditar em mim não, vamos ouvir o que essa cubana aqui tem a dizer. A cubana que pede indenização nos Estados Unidos por trabalho escravo no Mais Médicos. Olha o que ela fala. Com o tempo, no entanto, Tatiana diz que começou a compreender melhor não só o português, mas a própria condição. Descobriu que ganhava muito menos que os demais médicos das outras nacionalidades, no mesmo programa. Aos colegas caberia 11 mil, a ela 1.200. Para ela, que veio de Cuba, isso aqui é uma fortuna. Mas o resto do dinheiro, 10 mil, ia para Cuba. O restante do salário de Tatiana era enviado pelo Brasil à Organização Pan-Americana de Saúde, braço da Organização Mundial da Saúde para as Américas, que remetia 90% ao governo cubano e retinha 10% para si. Tá, vamos dar uma olhada neste caso aqui então. Ó. Médicos cubanos no exterior vivem em condições de escravidão, dizem ONGs. Olha que loucura, gente. As ONGs Prisoner Defenders, Defensores de Prisioneiros, Outreach Aid to the Americans e Fundação Internacional para a Liberdade denunciam na quarta-feira, na cidade do México, que médicos cubanos em missões estatais no exterior trabalharam em condições de escravidão moderna. A denúncia, baseada em um relatório apresentado no último mês de janeiro, ocorre em meio à polêmica sobre o recente anúncio sobre a contratação de 500 médicos cubanos pelo governo mexicano, uma decisão criticada pela oposição e pelas faculdades de medicina do país. Até lá, eles tentaram fazer a mesma coisa. Tá, isto sim é crueldade. O que os Estados Unidos fizeram agora, quando decidiram suspender o visto dele, que ele já não tinha visto mesmo, mas da esposa e do filho, não se equipara, em absolutamente de forma alguma, à crueldade que eles fizeram com milhares de cubanos.
pagando com nosso dinheiro uma ditadura para manter a família desses cubanos reféns enquanto eles trabalhavam no Brasil. E quer uma cereja do bolo? Esses cubanos eram proibidos de reclamar, eram proibidos de pedir asilo e eram proibidos de sair da cidade onde eles eram alocados. Isso é escravidão do mais cruel nível que você possa imaginar. Esta pessoa ajudou a fazer essa escravidão. E hoje, esse cara está de novo no Ministério da Saúde do Brasil. Ele tinha que agradecer que até agora a única coisa que está acontecendo com ele é um visto suspenso, é a impossibilidade de ir aos Estados Unidos, o que não deveria ser ruim. Eles são marxistas, eles odeiam o imperialismo americano, vão para Cuba para fazer viagem, vai para Venezuela, vai para a Coreia do Norte. Agora, não houve crueldade nenhuma, é uma prerrogativa de qualquer país decidir quem pode e quem não pode entrar. E eles decidiram não deixar entrar uma pessoa que ajudou na escravidão. Ele zombou. Quando saiu essa notícia, ele foi zombar na imprensa, que ele não tinha visto. Pois então os Estados Unidos transferiu essa suspensão para a esposa e filha.